Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio, porque aqui você pode falar da mãe, da sogra, da tia, da avó, você que é headhunter, você que é influencer, você que é você mesmo. Vem aqui pro Pod Júlio, se inscreva no nosso canal, curte, dá aquele like, aquela coisa arada toda que a galera gosta. Porra, se você não gosta de assistir os negócios, séries, filmes e tudo mais, porra, assistir um episódio que tenha muita relevância e que a gente fala um monte de coisas legais, então pode. Então venha pro Pod Júlio. E hoje, o assunto hoje é sobre cães e gatos. Falando de filme, cães e gatos, lembra aquele filme Cães e Gatos, Pets e tudo mais? Especialista nessas áreas, que são duas... Lembra daquelas meninas super poderosas? As super poderosas, são duas super poderosas. Roda a vinheta que eu já falo pra vocês. Então, falando em superpoderes, quem é que tem superpoderes? Geralmente o He-Man fala assim, eu tenho a força, ergue aquela espada, fala, e ele fala sempre assim, eu tenho que conseguir, faz aquela força desgraçada pra empurrar uma pedra, alguma coisa. Mas hoje, as especialistas de hoje são Patrícia Mosco e Rebeca Bach, que é especialista em dente e nefrologia. Sejam muito bem-vindos ao Pod Júlio. Obrigada, Júlio, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com você e está muito feliz de partilhar um pouquinho dos bastidores, né? Dos bastidores. Do que está por trás do nosso podcast. Não, e que já deu pano pra manga, porque assim, ó, lembra da primeira gravação? Eu tenho a frase até hoje. Se é pra começar, deixa que eu começo. Lembra? E rindo, com essa risada, né? Inconfundível, né? Exatamente. E aí, meninas? Ó, vamos lá. Pra gente entrar num assunto assim, primeiro, né? Sobre os bastidores do Pet Doc. Pet Doc hoje, cara, gente, você tem que se ligar no Pet Doc, porque se você tem o bichaninho, se você tem o doguinho e tal, tem que se ligar no Pet Doc para você entender como que funciona o mundo animal com as especialistas que sabem sobre os assuntos e que sabem, né, lidar com eles, né? Porque assim, querendo ou não, eles são umas fofuchas do meu coração, não, porque eu não tenho nenhum petzinho, mas os seus... Correto? Os seus, eu amo eles, mas junto no colo de vocês, beleza? Então, assim, me fala um pouquinho mais de vocês, como é que foi essa introdução nesse mundo de host do Pet Doc? Posso, Rê? Pode. Pode, Júlio. Pode. Júlio, na verdade, tudo começou aqui dentro do teu estúdio. É sério? Mas e a ideia? Como é que foi a ideia? Na verdade, assim, ó. Vou te servindo aqui. Eu ia te perguntar se ia ficar vazio. Não, a gente não... Vamos começar na água pra gente molhar a boca, né? Depois, quando a gente fala molhar o bico, aí muda a figura, né? Mas com duas veterinárias não tem problema. Aí, ó. Júlio, na verdade, foi assim. Durante alguns anos da nossa trajetória profissional, eu e Rebeca somos veterinárias e nós duas somos professoras. E a gente percebeu que estar dentro de sala de aula e tentar mudar a realidade dos animais, né, em termos de serem bem tratados, das pessoas respeitarem as suas características, né, individuais, enquanto outros seres que não são humanos, né, e que as pessoas pudessem viver um pouco mais desse amor verdadeiro entre, né, humanos e cães e gatos, que estar só dentro de sala de aula, passando a nossa vivência, a nossa experiência e o nosso conhecimento não seria suficiente para deixar a marca que nós gostaríamos de deixar no mundo. E aí, dentro desse anseio, né, a gente veio durante muitos anos, eu e a Rebeca, conversando, imaginando e pensando e planejando, com muito receio, com muito medo de se lançar no digital, com muita vergonha de se expor, com preconceito de se expor. A gente sabia que nós tínhamos que dar esse passo, nós duas sentíamos isso, mas a gente não sabia como. E aí, já ali, né, durante a fase do não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que Deus vai me mostrar, né? Rebeca acompanha bastante isso, especialmente na minha trajetória, e aquela frase do dá o primeiro passo que Deus põe o chão,
né? Foi mais ou menos assim que começou com a gente. E o chão veio quando eu recebi um convite para participar como entrevistada de um outro podcast veterinário aqui no teu estúdio. E aí, quando eu cheguei, eu fui entrevistada, eu conversei com o pessoal nos bastidores, eu me encantei com a estrutura. E eu desci daqui, entrei no carro e liguei para a Rebeca. Falei, Rebeca, já descobriu o que a gente vai fazer. E eu, como uma boa parceira, falei, não sei de onde você vai se jogar, como você vai se jogar, se vai ter paraquedas ou não. Tá bom, vamos. Tá bom, eu vou. Tô juntas, então fechou. E engraçado que quando você falou isso, agora me fez a lembrança, realmente foi isso mesmo. E as coisas são assim, né? Hoje eu já estava conversando com uma outra menina, que é uma tal de lei da atração, né? Que hoje estava falando sobre isso, que uma coisa acaba puxando a outra, que são histórias que se conectam, né? E uma coisa puxa a outra. Então, tudo é uma porta que vai dar... Eu acho que eu vejo Matrix. Uma porta que dá numa outra porta, que vai ter uma outra porta, e assim a coisa vai indo, e a gente vai por esse caminho. E nem sempre a gente sabe quais são as portas que estão ali de frente pra gente, que vai ser a melhor porta. Mas você tem que arriscar e saber assim, cara, eu vou aqui para ver o que tem aqui. Exato. E às vezes a surpresa é muito boa, que é o caso de vocês, de entrarem nesse formato que está sendo muito lindo, e a galera tem gostado muito. Foi assim, referência para, né, grandes empresas no Brasil, não só no Brasil, mas para multinacionais que adotaram esse estúdio, né, Júlio? Contrataram esse estúdio para replicar algo parecido com o que é o Pet Doc, para divulgar ações, para divulgar projetos. Então, a gente percebe que de uma sementinha que nasceu lá atrás, com esse nosso anseio de migrar para o digital, né, abriu tantas outras coisas. E a gente sabia disso. Quando a gente começou, a gente falava assim, a gente não sabe como vai ser, a gente não tinha recurso para isso, não existia assim uma verba específica destinada para esse investimento, mas a gente sabia que a gente tinha que dar os passos. E a gente não sabia, uma coisa que a gente falava muito, eu e Patrícia, Pati, eu não sei aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, com quem a gente vai chegar. Eu só sei que eu tenho que ir. Eu só sei que a gente tem que ir. Não, isso é interessante. Que é sobre as portas, né? Exato, porque assim, o caminho, eu sempre falo assim, cara, o caminho a ser trilhado, ele precisa de que a sua visão, ela seja além daquilo que está no seu olhar. Então assim, cara, eu sei que hoje, talvez eu estou plantando hoje, para que amanhã eu colho amanhã. E a gente, como professora universitária de uma vida, uma carreira totalmente planejada e organizada, olhar para esse lugar da incerteza, que para nós o digital era incerteza, é desafiador. Muito. Só que nós chegamos numa fase da nossa carreira que a gente queria se desafiar. A gente queria olhar para o novo sem ter as coisas palpáveis, porque a gente sempre teve, né, Pati? Tudo muito se forma, estuda, faz o mestrado, faz doutorado, tudo. Casa ou compra uma bicicleta, no nosso caso, compra a bicicleta, depois casa. Tudo a gente fez programado, tudo certinho. Uma vida toda muito programada, e de repente a gente se depara com algo que a gente não tinha programação para aquilo. E o que a gente pode dizer é que a nossa jornada com tudo isso está sendo, Patrícia, deliciosa, maravilhosa, né? Deliciosa e cheia de surpresa. Cada hora tem uma novidade, né? Um desafio novo, uma descoberta, um aprendizado. E aí a gente sai da caixinha nossa, né? Porque quando você fala de aprendizado, por mais que vocês sejam expert na área de vocês e super mega profissional, aí eu digo assim, tem o profissional, tem o super profissional, e aí tem o semideus profissional, quase isso, que aí é o caso de vocês. Mas aí você fala assim, cara, eu estou aqui nessa caixa. Só que o mundo é feito de milhares de caixas diferentes. E aí quando você não que desconecta, mas se você se reconecta com as outras vertentes, aí você vai falar, cara, eu posso fazer isso, nossa, eu posso fazer aquilo, eu posso estar lá. Então acho que isso é gostoso, porque quando você entra nesse mundo digital, você está, vamos lá, para sempre, em todo o tempo, acessível a todo momento. Porque aí... E tem que ser para todos. E para todos, eu acho que isso é interessante. A gente encontra muito desafio
nesse momento, sabe? No para todos. Porque a ideia sempre foi deixar a nossa marca no mundo, né? Ou seja, ajudar as famílias multiespécies a fazer com que os seus pets vivam mais e melhor. Esse Com informação de qualidade. O nosso propósito era poder divulgar uma informação de qualidade. E aí, nesse momento, a gente quer ir justamente contra todo o lixo de informação que existe disponível na veterinária. E existem pessoas boas falando coisas ruins. E existem pessoas boas falando coisas boas, mas da maneira errada. E aí, esse tal desafio, porque como é que a gente fala o certo com a linguagem certa, no momento certo, para o público certo, a ponto das pessoas entenderem a nossa mensagem, justamente e exatamente da forma como nós queremos que elas entendam. Então, se consegue perceber que é muito mais do que simplesmente só agendar um horário no estúdio e vir e gravar um podcast, jogar no YouTube. Não, totalmente. Esse preparo, essa necessidade do raciocínio, do se colocar no lugar do outro, também é empatia. E é um desafio para quem, como você disse, vocês são semideuses, vocês estão lá no top dos tops. O nosso currículo diz isso, professoras, mestres, doutoras, né? A gente parou não fomos pro pós-doutorado porque já deu, né? Não é mais esse desafio que a gente quer. Sim. Mas como é que a gente pega essa linguagem de doutores, professores, e a gente se coloca acessível para as pessoas? Até porque hoje a informação, ela mudou. A forma como a informação chega, né, Júlio, para as pessoas. Ela tem que ser uma informação direta, objetiva, rápida. A gente conversa muito sobre isso aqui nos nossos bastidores com você. E acessível, né? Acessível. Porque às vezes, assim, eu vejo um monte de podcasters que usam uma linguagem, não que não deveria, mas usam uma linguagem tão formal ou tão específica daquele setor ou daquela área que o leigo, que é o cara, que é o cliente, muitas vezes é o cliente. Então vamos lá. Ter um petzinho não existe classe social. Ponto. Certo? Receber uma mentoria de um advogado não existe classe social. Existem problemas e que eu preciso de soluções. Então, essa linguagem ela tem que ser apontada de uma forma que as pessoas entendam e que elas se conectem e falem assim, cara, esse é o advogado que eu quero para essa causa, essa é a doutora que eu quero que cuide do meu bichaninho, do meu doguinho. E hoje as pessoas buscam isso aonde, Júlio? Quando você recebe uma indicação de um profissional, de um médico, de um advogado, de um nutricionista, etc., aonde que você vai buscar essa pessoa? Para você ver se você se identifica com o trabalho dela e se você vai pagar pelo trabalho dela. Você busca numa rede social. Aí eu vou um pouquinho mais além, porque além das redes sociais, as redes sociais ela é o seguinte, ela é uma vitrine de conexão. Aí tem a questão de fase de pesquisa, porque isso é normal que as pessoas façam, né? Então, quando ela tem essa pesquisa e que ela fala assim, cara, esse médico, ele é bom. Ele é... Eu vou falar uma palavra bem esquisita. Ele é tão humano quanto eu. Ele não é um semideus, ele é tão humano quanto eu. E que esse cara me passa essa credibilidade e acessibilidade do jeito que ele se coloca. Então, isso... Porque assim, eu vejo que não é nem questão de financeiro. Não é questão financeira. Teve um menino aqui que perdeu uma gatinha, por exemplo, que era um dos meninos que trabalhava com a gente, que a gatinha dele saiu e o carro passou em cima do maxilar dela. E aí, quando ele ficou uns 3 dias fora de casa, quando ela voltou, já estava com bicho, já estava... né, com necrose. E aí estava... Enfim, não tinha como sobreviver. E aí ele fez de tudo para tentar reverter a situação. Mas aí o médico falou, cara, não tem como reverter a situação. Então, quer dizer, ele vai... É que nem uma pessoa de casa, é uma pessoa íntima, porque a gatinha, era ele e a gatinha.
vivia só ele e a gatinha. A gatinha era amiga dele, era a mãe dele, era a companheira, era quem que ele estava trabalhando e volta e meia pulava, bagunçava as coisas ali, mas estava tudo bem, que era aquela paixão que ele tinha. Então, quer dizer, financeiramente, ele, cara, vou usar todos os meus recursos para tentar salvar a vida dela. E aí ele comentou, cara, aí até ele falou assim, nossa, paguei X valor, cara, mas não consegui, mesmo, né, então assim, eu fiz de tudo para que eu conseguisse, mas enfim, não conseguiu, e mesmo assim tá ok, aí fizeram lá, né, a procedência de injetar lá uns negócios para matar a gatinha, que era, não é essa palavra, mas enfim, eutanásia, para que melhorasse a ida dela. Eu acho que essa era, né, para não ficar sofrendo de uma certa forma, vamos fazer essa eutanásia aí para que ela, né, vá com conforto. Então, acho que aí veio aquela questão, cara, o médico veterinário é aquela pessoa que eu vou entregar praticamente a vida do meu petzinho, que ele não vai falar de pet, ele vai falar assim, do meu amigo, do meu filho. Muito, cada vez mais comum. A gente escuta. Eu vejo, principalmente em condomínios, acho que o que mais tem. Você chega de manhã assim, parece que é filme de Hollywood, sai todo mundo assim com um cachorrinho. Tem lá uns 10, 15 saindo na porta lá do seu apartamento para ele levar, porque o bichinho fica para dar aquele passeio e tal, de manhã, levar aquele saquinho. Fazer as suas necessidades especiais. As especiais, embora tenha uns vizinhos que abrem o portão e deixam os pets vindo na minha grama, né? Porque minha grama é bem cuidadinha, né? Tá lá a dica. Não faça isso, pô. Senão você vacalha com o negócio. Se fizer, leva o saquinho, cata-caca lá. Cata o trocinho lá, pô. E se fizer errado, inclusive isso é até lei pra isso, né? Que deve se cuidar de certa forma. E eu acho isso muito legal. Do médico se conectar com esse personagem, né, a ponto que ele fala assim, não, eu gosto desse personagem para cuidar desse meu amigo, ou desse meu Você parente. sabe, Júlio, que algumas coisas aconteceram ao longo desse último ano que a gente lançou o podcast, enfim, né, estamos nessa trajetória. A gente escutou muita coisa, né, Rê? Sim. Uma das frases... Coisas boas ou coisas ruins? De tudo, né? De tudo. Boas e ruins. Tem aquele cara que ele fala assim, não, vai dar certo, isso aqui vai e faz. Aí tem aquele que começa a jogar cal, né? Eu tenho uma raiva daquele que joga cal já de cara. Você fala assim, olha, eu vou fazer, ele não vai dar certo. Mas calma, nem falei o que ainda, tu já tava jogando cal no troço, sem eu te falar. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nessas críticas também, porque sempre existe um outro lado, né, uma outra forma de se pensar. Mas enfim, uma das coisas que a gente ouviu foi, por que vocês vão fazer um podcast sobre saúde, se quando meu pet estiver doente eu vou levar ele no veterinário, eu não vou ficar procurando vocês para entender o que está acontecendo. Lembra? A gente escutou isso. Escutou. Mas aí é ignorância, né? E assim, ninguém quer, a gente não quer que a pessoa deixe o bicho sofrendo ali, fique procurando episódio no YouTube para ver se consegue resolver sozinha, até porque o podcast não tem essa finalidade. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O podcast é orientativo, prevenir, né? Exatamente, que a pessoa, de posse daquela informação, ela sabe como cuidar, tipo a história do gatinho, vou emendar na tua história do gatinho. Esse gatinho não podia estar na rua. Esse gatinho tinha que estar numa casa ou num apartamento telado. Porque o gato que sai caçar, ele está sujeito a pegar doenças, a brigar, a ser atropelado e morrer. Foi o que aconteceu, um péssimo desfecho trágico. Né? Se eles tivessem ouvido o nosso podcast, ele ia ver que quem tem gato não pode deixar gato passear. E aí tinha sido evitado uma tragédia como essa. E estava com ele até hoje. Exatamente. Então a gente está falando, o que a gente fala no podcast? Sobre prevenção, sobre o dia a dia do tutor em casa, do responsável, detecção de sinais clínicos, né, Paty? Pô, meu cachorro tá fazendo xixi em gota, o que pode ser? Meu cachorro tem bafo, é normal? É comum, não é normal. Se tá com mau hálito é porque tem doença na boca, preciso procurar um veterinário, ó, fique esperto, o bicho pode morrer antes da hora porque ele tá com infecção na boca. Já que ele não fala, o que eu tenho que ficar atento para saber se ele tá doente, ou se tá tudo bem, ou se isso é normal? É só porque ele tá velhinho que então ele tem que ficar lá no canto sem brincar, sem comer com aquele bafo de onça velha? Ele tá lá por quê? Porque ele tá com dor articular, porque ele tá com artrose, ele precisa de uma fisioterapia. E que não é normal, né? Porque os animais, né? Aliás, todos os animais foram feitos para sair correndo, né? Para brincar, mobilidade. O negócio deles não é ficar... lógico, tem aquele momentozinho gostoso que eles ficam lá. Tem aqueles que só gostam de ficar... E tem um
que eu vou numa loja, sempre ele tá lá, parece um acolchoado da entrada da loja. Eu falo, Ai, cara, aquele pelo, né, Júlio? Que parece... ele se larga lá, ele fica o dia inteiro lá e só quando chamam ele, que ele fica olhando assim, passa a gente, ele fica assim, Só observa. Aí passa outro e fala, Nossa, que feio. Esse tá mais se a gente lesse o Ó, pensamento... esse andou malhando. Então, já comemorando o nosso Pet Doc, vamos lá? Viva a alegria! Viva a alegria! Os animais saudáveis, vivendo mais e vivendo melhor. Isso, a família multiespécie. E ao Pod Júlio, bora lá. Júlia, mas quero saber o que tem aqui. Eu Eu não sou uma sei. pessoa muito responsável. Antes de beber, eu preciso saber o que tem. A gente toma, depois teve uma menina que disse que teve. Minha mãe me na ensinou que outra. eu não posso tomar bebida de estranhos. Informação errada! Eu Júlio. não sou estranho. Não, por isso que eu vou tomar. Uma delícia. A Desidéria falou exatamente isso. Falou, cara, isso aqui me lembra a infância. Eu falei, infância? Aí eu fui mostrar o rótulo pra ela. Ela falou assim, não tem nada a ver, infância é boa. Júlia, e sabe uma outra coisa, né? Que foi muito gostosa, e é muito gostosa. A gente falou lá no começo, porque não teve planejamento, que a gente só foi. Mas, na verdade, só na decisão. Não, decidi fazer o podcast, Decidimos fazer o podcast, Todo o nos resto- jogamos. Todo o resto é um trabalho árduo, né? semanal, Uhum. de muita dedicação. Diário, né, Rebeca? Diário, Diário. não é semanal. É Preparar diário. a pauta, né? Do podcast no YouTube migra um Instagram que é alimentado, que é trabalhado, que tem todo, né, um conteúdo para realmente amplificar a nossa divulgação. Planejamento, Planejamento, futuro. realização, né? Então a gente define Convites, os convidados, muda, temas. convidado que não pode, tem alguma, né, algum inconveniente, não vem, muda tudo. O que a gente vai fazer? E o que eu faço? É exatamente né? isso. Então, assim, é uma vida bastante movimentada você ter um podcast. Quem olha de fora fala, nossa, olha aquelas ali. É só eu glamour. queria ter um podcast. Arrumadinha, bonitinha, vão lá se maquiar, vão lá falar, não, por trás, aquilo ali é a cerejinha do bolo, Não. né? Pra fazer esse bolo, pra colocar a cereja, tem muito trabalho. E uma coisa maravilhosa, né? Eu comecei falando que eu queria falar sobre isso. Nessa jornada, Patrícia, você deve concordar comigo, é a gente conhecer tantas pessoas maravilhosas. A gente ama isso, Júlio. A gente ama continuar aprendendo. Então, além da equipe aqui do estúdio, que a gente se relaciona e dá risada e se diverte, os convidados vêm e A gente aprende com a gente cada um aprende deles. o nosso conteúdo veterinário, né? Porque nós atuamos nas nossas áreas em específico. Então, a gente aprende com os convidados, a gente faz amizade. A gente faz network. Nossa! E é bom, né? Porque assim, eu acho que todo o caminho que a gente traça, a Bíblia mesmo fala que existe a recompensa quando você, depois que você planta, vem a recompensa. E a gente sabe, por exemplo, hoje para estarmos aqui, quando eu estive sozinho no camarim, eu falei assim, cara, esse camarim é apertado pra cacete, velho. Eu falei assim, e eu tô com um monte de coisa jogado lá e não sei o que. Eu falei assim, cara, isso não dá não, esse camarim tinha que ser uns 2 espaços maior do que isso aqui. Como é que a Patrícia e a Rebeca vem com um Eu maquiador, fiquei pensando. com cabeleireiro, Nós com nos mala de viramos, roupa? Eu falei assim, não, é verdade, eu falei assim, não, aqui precisa de negócio pra colocar o sapato, aqui precisa não sei o quê. E eu falei assim, nossa, ainda bem que no outro lá, cara, vai ter um espaço gigante do outro camarim. Vem aí uns spoilers. Porque assim, às vezes a gente fala que é o glamour do negócio. E na verdade, a galera que assiste a gente, obrigado por você estar assistindo, só vemos isso, só vemos a parte legal da coisa, mas não vê os bastidores. É a mesma coisa de filmes e séries e a vida real. Então, assim, a pessoa fala assim, cara, são 2 meninas super top, super poderosas, né? É a lindinha docinha. A galera só vê isso, nossa, porque elas são mega top. Cara, mas tu tem que estudar, tu tem que ralar peito, tu tem Júlio, que fazer o que tem que fazer. Quantas madrugadas, a gente, depois de uma rotina do nosso trabalho, além do podcast, a gente com o roteiro ali em cima do laço, né, Paty? E não vem com essa história de, agora a ChatGPT te ajuda em tudo. Ajuda maravilhosamente. Ajuda, mas a gente... Mas, como somos professoras Chatinha. chatíssimas, o que a gente faz?
A gente vai conferir e corrigir e inserir as informações que a gente quer. Com Então, certeza. o esqueleto, ele tá ali, mas deixar aquele esqueletinho rechonchudinho, com a nossa cara, com a carninha com que a a tua gente personalidade, quer, eu acho que é isso. a gente precisa trabalhar muito em cima. E quem assiste os nossos episódios sabe, a gente vai buscar artigo científico, vai buscar dado estatístico, vai trazer uma história que a gente já viveu, que a gente já ouviu. Tem que trazer verdade, né, Júlio? Identidade. É porque assim, são informações que elas têm uma repercussão clínica. Então não é qualquer informação que vocês vão passar, é uma responsabilidade. A gente não passa só entretenimento, faz parte ali, mas não é. A essência do nosso podcast é informação. E aí a gente tem uma responsabilidade enorme de refinar as informações que a gente vai entregar, para que a gente não fale besteira, e também quem a gente vai convidar. Ah, com certeza. Tem toda uma curadoria que a tem gente convidado faz. que é melhor não convidar, né? E é interessante que como o podcast ele foi crescendo, a gente vem sendo abordado cada vez mais, né? A Beli que tá ali nos bastidores vai concordar com a gente. Eu queria ser entrevistado por vocês. Isso é bom, isso é legal. Eu queria. E daí, Patrícia, a gente pode, né, Rebeca, a gente pode cobrar para entrevistar as pessoas? A gente pode, mas a gente quer fazer isso. Porque se a gente cobrar e a pessoa pagar, o que ela vai vir falar? Ela vai entregar a nossa verdade? A gente quer. Ela vai estar consonante com a nossa mensagem, com aquilo que a gente acredita que o público realmente merece e precisa ouvir. Isso é um outro cuidado. Não, e outra coisa é o seguinte, o que eu tô falando, eu falo do jeito que eu quero, porque eu estou pagando. Então, assim, basicamente, a gente sabe que, a informação tem que ser precisa, o carinho, né, que eu acho que o carinho com o telespectador tem que ser pontual, e a afinidade que a gente vai levar tanto com o tutor, que vocês chamam de tutor e eu chamo de responsável. Aprendemos que é responsável, Júlio. Responsável. Atualmente, o nome técnico não, o nome correto. Adequado. Responsável. É o responsável. Gente, por que vocês mudam esses troços toda hora? Mas pode falar dono. Não, mas tudo bem. Pode. Assim, todo mundo entende que é pai e mãe de pet. Mas muda muito, né? Chega uma hora que eu não posso nem falar que eu sou gay. Porque a palavra já não pode ser... Dá licença. É só palavra que não pode? Eu tô aqui, eu tô na palheta do Pet Doc, né? Arrasou. Então, gente, a gente fala assim de podcast, esse é um papo de podcast para podcast, o que a gente vive, né? E o que realmente a gente vive nem sempre é aquilo que a gente está expondo, porque as pessoas veem de uma outra forma. Mas no caso de vocês, é um podcast que tem uma relevância muito grande tecnicamente, responsabilidade de profissionais que realmente são demais da conta e que também tem casos tem casos inusitados, engraçados. Tem casos aí. Olha, Júlia, nosso dia a dia como veterinário é hilário. A gente ama o que a gente faz. Tem momentos de dor, de sofrimento, de angústia, né? Mas tem momentos assim que fazem tudo valer a pena. E você sabe que antes da gente falar desses casos engraçados, é interessante que você comentou, porque o universo, né? Para mim é muito claro que o universo, ele tem ouvido, assim como Deus, e cada um com a sua fé, com a sua religiosidade, também tem ouvidos, né? E quanto mais a gente lança para o universo o nosso desejo, passa a entender o nosso propósito na Terra, e para mim, eu e a Patrícia, a gente é muito amiga e muito alinhada profissionalmente, porque a gente tem propósitos muito similares. Né, que é como você falou no início, é poder levar informação, é poder mudar a realidade, é poder deixar uma marca no mundo, contribuir. Então, o podcast, ele atende um dos nossos propósitos de vida, que é contribuir. E a gente fala, Júlio, que como é gostoso, como a gente ama estar aqui, como a gente ama o dia de gravação, a semana de gravação, mesmo a gente tá louca. Tá aquela correria, a gente nem sabe como que a gente vai estar um dia inteiro aqui. Não tem espaço para isso, a gente faz ter esse espaço, a gente dá jeito nas agendas, nas famílias, nos trabalhos, para nós estarmos aqui cumprindo o quê, Patrícia? O nosso propósito. Exatamente. E ser veterinário é um propósito, né? Para nós. E é uma profissão muito linda, né? Eu vejo assim,
eu acho que o cuidar já é uma coisa legal, né? Então, quando você se propõe a cuidar, enfim, seja de pets, seja de pessoas, isso já traz já é um ser diferente, né? Porque não é todo mundo que, primeiro, tem estômago para isso, porque a gente não fala só de coisas legais, a gente fala de coisas que a pessoa tem que ter estômago para certas situações que acontecem durante o processo da vida de vocês e de todo mundo. Então, esse se doar, esse estar, ele vai junto com algumas viés de eu preciso de que eu posso estar fazendo isso de uma forma coerente, de uma forma responsável e que o cara do outro lado veja isso dessa forma. Então, realmente o podcast e a informação que vocês trazem, eu acho fantástica. E aí tem alguns casos, vamos entrar num caso assim bem legais, assim, que eu ouvi. E ele fica de butuca aqui, ó. Ele fica só de ouvido. Eu vou falar bem real para vocês. Eu sou o cara que não assisto muito podcast, porque eu vivo podcast, é diferente. Então, assim, ó, quando que eu vivo podcast? Eu vivo e convivo com vocês, com os personagens. Então é diferente, então eu consigo absorver, saber quem que é cada cliente, e eu assisto vários episódios em bastidores, né? Sim. Que aí nos bastidores a coisa eu acho mais gostosa nos bastidores. Embora é mais trabalhosa, mas é mais gostosa. E aí, nesse enredo todo que a gente traz, né, dos casos, sempre tem aqueles assim que, cara, isso aqui foi muito legal, isso aqui foi bacana, isso aqui foi muito informativo. E muda muito a energia do estúdio, né, Júlio? E muda a gente muito. Percebe, quando vem uma, assim... E aí vem uma bomba, né, da calcinha. Pronto, ele tinha que Ele tinha que eu assisti, acho que umas 3 vezes aquele corte, ó. Não, mas esse foi do caso, né? Do caso que a gente entendeu. Não é da nossa calcinha, não. A da nossa calcinha é outra coisa. Esse é do caso que foi do caso da calcinha do podcast. Já se entregando. Mas aquele foi ótimo mesmo, né? Porque assim, ó, às vezes as pessoas acham que o animal ele tem um raciocínio muito parecido com o dos humanos, e na verdade não. Ele foi, sei lá, enfim, eu não sei, não entendo muito, não tive muito acesso aos petzinhos, mas eles são meio instintivos, assim. O instinto tipo, eles vão lá, tipo, ele vê uma bolinha, o cara já quer comer, ele vê um negócio, ele quer morder, e aí ele nem sabe aquilo que ele vai comer, ele pode passar pra dentro dele, né? Já teve, assim, muitas coisas, engasgos e coisas assim. O pessoal deve ter ficado curioso com a história da calcinha. Nós vamos ter que contar a história da calcinha. E a calcinha é vermelha. Tem uma da calcinha vermelha e tem outra que não, que era só uma calcinha mais ousada, Exato. né? A história da calcinha foi um convidado nosso que contou de um paciente dele que ele operou para tirar um corpo estranho de dentro da barriga do cachorro. Tirou, era uma calcinha bem... sensual. Assim, mais ousada, né? E a gente sempre guarda o que é retirado e entrega pro responsável. Retira por endoscopia, né? Anestesia o animal, coloca lá o tubinho, daí na ponta das sondas tem as garrinhas, né? As garrinhas, as pinças, e dependendo do corpo estranho que não precisa operar. A endoscopia retira. E aí a gente guarda e entrega pro responsável, né? E aí, quando foi entregue esse material, a calcinha não era da digníssima esposa que acompanhava o marido na hora de... Eita. E aí... Eita, pipoco. Mas aí eu se eu fosse aí você entrega e sai correndo. Gente. Não. Diz que no retorno ele voltou sozinho. Ele voltou desquitado, como diz meu pai. Sem aliança. Voltou desquitado. E aí teve uma cliente minha, eu atendi uma pastora que a gente tirou naquela ocasião uma correntinha do estômago da cachorra. E aí eu acompanhando a visita e falando que tinha dado tudo certo no procedimento e tal, e ela me contando que era recorrente o episódio dela comer coisas estranhas, né? E que a vez anterior a essa ela tinha comido uma fio dental vermelha, que ela, né, que a responsável tinha deixado no banheiro, a cachorra tinha comido, e ela disse pra cachorra que a cachorra ia morrer, mas ela não levava pro veterinário pra não passar vergonha do veterinário tirar aquela calcinha que ela tinha aqui. Mas aí ficou 3 dias até que a cachorra fez. Porque a maioria, Júlio, dos corpos estranhos, eles saem. A maioria eles entram, fazem o trajeto
e sair no cocô. O meu O cachorro... difícil é quando sai, né? Dependendo Júlio, do que sai. O meu cachorro comeu uma camiseta. Aquele grandão lá. Já de muito tempo atrás. Um cane corso enorme. Mas como é que também. passa isso na garganta do bicho? Júlio, boa Não é pergunta. Não é pela garganta, Mas Júlia. É pela garganta, o estômago e todo o intestino até Que é sair. enorme, parece uma tripinha. Ele fez a camiseta toda enroladinha, assim. Eu lembro que ele estava internado no hospital, porque eu estava acompanhando radiograficamente a progressão da camiseta. Para saber se ia ter que abrir, porque esse não sai com endoscopia. Se ia ter que abrir ou não para tirar a camiseta. Aí a festa, né? Eu lá atendendo o paciente e os enfermeiros vindo correndo. Doutora Paty, ele fez! Com aquela camiseta. Toda maçarocada. Pra mim já aconteceu com o meu Rottweiler, não te contei essa, né? Comeu biquíni. Calcinha de biquíni. Sério, comeu? Saiu. Comeu e saiu então fora. Foi só o preju mesmo, É. né? De perder o biquíni. E uma vez, Júlio, eu atendi... São essas, a gente brinca que são as histórias de plantão, né? As histórias que a gente sempre atende no final de semana e tal. Que também veio com vômito, mal-estar. Então tá. Daí faz a ecografia, vê que tem uma coisa estranha lá, mas ninguém sabe o que é essa coisa estranha. Vai tirar por endoscopia. Anestesia, tira por endoscopia. Era uma camisinha. Aí você também embala lá e tem que entregar pra família, né? Só que o cara e a mulher, entre eles, não usavam preservativo. Nunca usou. E aí ficou aquela Então situação. era do vizinho. Daí eu fechei a porta e falei, bom, Isso é com vocês. tchau. O casal quer um momentinho? Com licença. Quer que eu chame um advogado? Um Tá amigo aqui, meu? tem um cartão de um amigo. Tá aí, Paraíba, o meu cartão. Mas é engraçado que nesses casos acontece tanta coisa assim, né? E as pessoas não se dão conta, né? Que tem que tomar cuidado com os bichinhos. Porque eles comem de tudo. Então, eu acredito que tem que ser coisas que eles não consigam fazer sucção. Ah, Júlio, dá de tudo. Júlio dá de tudo. Dá de tudo. É? Dá. Uma vez, Charada é maluca, uma beleza. vez eu atendi um cão porte grande, eu acho que era um pastor também, não tenho certeza, de um casal de velhinhos. Chegaram em emergência, o cachorro com a boca aberta e roxo, né, sem respirar, tava em parada respiratória já. E na emergência a gente só coloca na mesa e a primeira coisa que a gente vai fazer é ver via respiratória, né? E aí, narina tava ok, a boca eu abri um pouquinho para ver, porque ele não tava com a boca completamente fechada, tinha uma bola de tênis Nossa. obstruindo o fundo da Ou seja, ele estava tentando engolir essa bola de tênis. Aí, qual que é o milagre nesse momento? Enfiar a mão na boca do bicho e tirar a bola. A hora que eu tirei a bola, o bicho fez... Pronto, ficou cor de rosa, aí, né, ficou, enfim, prestamos ali assistência, mas no mesmo dia o bicho foi embora pra casa. Mas ele chegou em parada respiratória, porque tinha uma bola de tênis parada no fundo da garganta. Não. Eles não têm noção. Eles não têm noção. É igual o cachorro andando na rua sem guia. Eu acho isso um absurdo. Gente, quem faz isso, para pensar. A gente tá falando de bichos que não têm noção de Do consequência. Então, pode sair morder, pode sair correndo atrás de uma bolinha, pode ser caçando um passarinho, pode São sair pra atacar crianças, outro gente. bicho. Eles são eternas crianças. A gente tem que manter em supervisão. É perigo. Perigo. Inclusive, assim, ó, esse tipo de negócio de engasgo, a gente tem que tomar cuidado não só com os animais, né? Sim. Mas com criança, inclusive adultos. Eu tive um caso assim, uma vez, eu tava comendo pizza. E aí, aquela 4 queijos gostosa, né? Que delícia, aquele negócio. E aí eu mastiguei, porque o tal da pizza é o seguinte, de queijo, quanto mais se mastiga, pior é, né? Aham. Porque ela vai virando aquela bola de chicletes, né? E quando você tenta tirar aquele fio que não termina... E o que aconteceu? Eu engoli, só que quando eu engoli, uma parte ficou grudada no meu dente. E a outra parte desceu. E aí aquela parte que desceu ficou aqui. Patrícia, ele é um gatinho. Não, essa é... Gatinho faz Que isso. faz corpo estranho linear. Sabe que gatinho faz isso? O quê? Gatinho, Júlio, eles gostam de brincar, Com principalmente os de fio, né? antigamente, gostam de brincar com novelinho de lã. Aham. Não tem a história do gatinho Sim. brincar com novelinho de lã? Hoje menos, Ninguém tem faz menos isso. vós que fazem, né? E etc. Mas eles gostam de brincar com fios. Tem alguns animais que... alguns gatos que comem... O da Sabrina faz isso. Uhum. Come Tecido? tecido. Né? A distração dele é comer tecido. E aí o que acontece? Para no último molar dele, no último dente, que é super afiadinho. Uhum. Então, o fio amarra Enrola. ali e o resto desce. E aí fica aquele negócio.
Foi o que aconteceu Corpo com você. estranho linear. Mas, Podcast, Júlio. Podcast. mas e o problema? E você não respira. Aí fica assim, engoli o negócio. Aí eu passei a língua no dente, achei o negócio. E aí comecei a cutucar. E todo mundo na mesa. Mas ninguém. Normal, né? Mastigando, como se tivesse nada acontecendo. Porque eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu tirei. Ufa, aquele ali eu falei. Se não, cara, é meter o dedo e tentar tirar. Isso aí. Agora isso na frente no jantar, né? Na frente de todo mundo. Depende da situação. Não dá muito certo. Meninas, olha só. Eu sei que vocês são megas veterinárias e não sei o que, e power e tal. E eu tenho umas cartinhas mudando de figura. Ai, que Que medo. aí, agora a gente parte por uma conversa mais pessoal. E aí é o seguinte, eu vou pedir para que a cada uma de vocês tire uma dessa daqui. E aí vamos ver a surpresa desse negócio aqui, porque aqui a gente não tem roteiro. Nós não temos roteiro. Engraçado. Por isso que tem álcool. Por isso que tem álcool já pra tomar e ficar... Isso aqui não é aquela limãozinho lá, como que é? Não tem um refrigerante dessa cor? Que não é comum. É laranjinha. Laranjinha, quase a laranjinha. Que é limãozinho. Acho que é Hearts isso aí. Por aí. Eu perdi o fio da meada, mas faz parte. Então é o seguinte, o que acontece? A gente entra agora numa coisa mais íntima de vocês, enfim, pra gente saber algumas coisas. E aqui tem algumas frases, algumas coisas que eu gostaria que vocês tirassem uma de cada. Como eu falei, não tem roteiro. Então, assim, cara, o diretor de cena não tem roteiro. Eu não sei se eu entendi bem, você vai ter que me explicar. Eu vou explicar todas, deixa eu ver. Nossa, Paty, você não fez Kumon? Só de matemática. Aí, ó, língua solta. Então é o Língua seguinte, solta. língua solta a gente vai falar... Você pode falar mal do que você quiser aqui, porque você tem uma língua solta. Não precisa falar quem, mas, assim, casos e causos, e, enfim, coisas que já aconteceu e que você não pôde. Falar, cara, eu nunca pude retrucar aquela pessoa por questões éticas ou por questões de alguma coisa, mas eu vou falar, fulano, você estava errado na questão disso, então... Posso trocar a carta? Não! Olha! Quer trocar? Eu quero trocar pra dela. Não, pra mim isso aqui é fácil. Você é muito criativa. Não, isso aqui pra mim é fácil. Vai, deixa eu trocar com a Rebeca. Não. Júlio, nós somos BFF. Porque tem, né? Tem, não tem? Lógico que tem. Então. Imagina. Lógico. Não, Júlio, eu tô fazendo terapia há 5 anos já. É sério? Lógico. Porra, gente. Minha Por mãe, que as pessoas fazem isso? minha mãe me ensinou que a gente tem que ser educadinha. Uhum. A gente não pode retrucar, falar mal, a gente não pode responder, Não pode. né? Não. Então, Guarda tudo, né? a Rebeca rindo lazarenta. Eu conheço bem a mãe dela também. Você conhece bem a minha mãe, né? E aí, assim, a Patrícia é mãezinha, que é... Docinho. Sim, amém, nananana. Quando vira o lado do papaizinho da Patrícia, que é o brigão, o que resolve, deixa comigo, que aqui é que sou eu que faço. Deixa comigo. Daí dá uma explodida na Maria Fumaça e o negócio fica sem freio. Mas Sorte dela que ela tem eu. Mas é o estupim do negócio. Então, só que esse é o problema, porque quando você explode, no meu caso, eu explodo sem medida. E a medida é diabo da Tasmânia, Ixi. entendeu? Uhum. E aí, quando o diabo da Tasmânia ele toma posse do meu corpo, aí a Patrícia vai pra terapia porque as consequências são ruins. A gente não quer magoar as pessoas. A gente não quer que as pessoas fiquem chateadas ou a gente não quer fazer com que as pessoas sintam dor por algo que a gente falou, que a gente fez. Sim. Eu não quero. Com então, certeza. por que eu fui pra terapia? Eu fui pra terapia para tentar entender, identificar o momento de que o diabo da Tasmânia tá chegando, aprender a segurar o diabo da Tasmânia e a transformar o que a Patrícia fala, o que a Patrícia pensa, no que a Patrícia fala de uma forma não agressiva.
Eu melhorei, amiga. Muito. Muito, muito. E existem várias pessoas que podem confirmar que o diabo da Tasmânia aparece de vez em quando. Aparecia. Agora há muito tempo que ele não aparece. Então, para mim, essa é uma questão muito sensível, sabe? Então, assim, por isso você tirou essa carta, o universo entende isso e você pegou exatamente essa carta. Mas assim, Júlio, o que eu acho que eu não tenho nada específico para falar para alguém, sabe? De assim, apontar na cara. Não, lógico que não, mas eu digo assim, é a questão assim, ó, a ideia do quadro é, cara, se você você vai falar do teu jeito, você não precisa soltar o diabinho da Tasmânia. Porque a gente tem, eu sou da seguinte opinião, a gente tem o bem e o mal dentro da gente. Todo mundo. Tem. Uhum. Porque não tem como você não ter explosões de sentimento, explosões de raiva, né? Porque a própria Bíblia fala assim, ireis, mas não pequeis. Quer dizer, você pode ter um certo momento, porque depois daquilo a coisa é pior, né? Aí vai ferir outras coisas, enfim. Então, mas as pessoas têm, a maioria pelo menos, tem esse detalhe de, cara, não medir consequência daquilo que faz ou que falam. O que fala. Exatamente. Aí, isso faz o quê? Isso magoa uma outra pessoa, isso faz com que aquela pessoa, muitas vezes, nem se desenvolva, dependendo daquilo que é falado, aquilo fica no subconsciente da pessoa, e aquilo, para quebrar, é tão ruim. E a pessoa tem que ter um espírito muito forte para poder quebrar. É que as palavras, depois que elas são ditas... Não tem como voltar atrás. Não tem, hoje eu falei exatamente isso. Eu falei que a palavra... mas não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem, mas disse. E ela vai te encontrar amanhã no loop. Falei isso hoje. Ela vai encontrar você amanhã no loop, aquilo que você falou. Encontra mesmo. Então, para essa pessoa tá dada a dica, mede-se as palavras. Mas tem pessoas que eu acho que é no dia a dia, tá? Por exemplo, a pessoa quando tá te atendendo e nem te olha na cara. Pronto, já sei uma situação. Para um médico que nem olha pra sua cara quando você é paciente. Você vai lá, entra no consultório, a criatura tá aqui no computador, preenchendo a sua ficha, boa tarde, o que tá acontecendo? Quando que começou? Tá. Mais alguma coisa? Vou te passar o exame, tá aqui o remédio, se não melhorar, você volta na emergência. Ok? Alguma dúvida? Nossa, o diabo da Tasmânia, a senhora tá girando lá. Cara, o diabo da Tasmânia vira no... Nossa, mas no capítulo triplicado. Então, assim, para esse médico, se coloque no lugar do seu paciente. Com certeza. É aquela negócio de 3 frames, né? O time de 3 frames. Porque tem 1 minuto, a galera que é do audiovisual sabe disso. Tem 1 minuto, tem 1 segundo e tem 1 frame. São 3 frames. Oi, tá aqui, tchau. Oi, é só dar um oi. Oi, tá aqui teu resultado, tchau. 3 frames só ali já resolveu. Quer dizer, cadê aquele negócio? E aí, onde dói? O que tá acontecendo? O que você comeu ontem? Só lembre que dor de barriga dá em todo mundo, inclusive em você. E um dia você vai precisar, e um dia você vai querer ajuda de alguém. Você vai estar do outro lado. Que você espera que seja empático, que se preocupe com a sua dor, que se preocupe com o que você está sentindo, se aquilo que você está prescrevendo é suficiente, se a pessoa entendeu o que você está falando. Porque tem um monte de pessoa que vai ao médico, eu digo isso não só médico de nós seres humanos, mas veterinário também, que só fala o que é para fazer e não explica e não se preocupa. E então isso sim, isso é o diabinho da Tasmânia dizendo assim, cara, presta atenção, o mundo vai girar e você vai estar lá embaixo no looping. Porque aí você vê, e é engraçado que você vê o seguinte, o mesmo atendimento que você dá não é o que você recebe. Então, e aí ela estava falando, eu estava pensando exatamente isso, a Patrícia, ela tem essa sensação, esse sentimento, lógico, ninguém gosta de ser mal atendido, ponto. Mas para ela isso é ainda mais forte, porque ela é uma profissional que se dedica muito aos seus pacientes. Ela ouve, ela escuta, ela acolhe, ela ouve, ela escuta, ela acolhe aquele responsável por aquele animal que está, né, com uma doença crônica, delicada, que piorou, que agravou, que vai ter que internar, que isso, que aquilo. Então, quando não fazem isso com ela... Nossa, para mim é doloroso mesmo. É sobre expectativa, né? É verdade, é verdade. E eu aprendi isso fortemente com a minha mãe. Na verdade, não é da minha mãe, é de Jesus Cristo, né? Sim.
faça aos outros o que você gostaria que lhe fizesse. Então é difícil a gente não ter expectativas, né? Lógico, todo mundo tem. E ter isso é muito difícil, né? Porque o próprio Jesus, né? Ele disse isso, né? Ele falou, cara, eu vim aqui, você não está entendendo, eu vim aqui para ser servo. Eu não vim aqui para vocês me bajularem, não sei o quê, porque ele é power, não sei o quê e tal. Cara, eu vim aqui para te servir, para te ensinar a servir. Porque o grande rei é o que serve. Porque se o copeiro morrer, ele tá o quê? Salvando a vida do rei. Né? Então, porque o copeiro é o cara que vai degustar antes do rei morrer. É então verdade. é por aí. E o teu? O meu é pensamento oculto. E aí eu fiquei pensando, nossa, são tantos, né? É própria pro horário? É própria pro horário? Ai, Júlia, você me colocou numa... Na saia justa? Saia justa aqui. E pra sair dessa saia justa? Porque eu não posso falar tudo que eu penso nessa minha cabeça. Eu vou falar um pensamento oculto relacionado ao motivo pelo qual a gente tá aqui, é o Pet Doc. Eu amo o Pet Doc, estou alinhado com um dos meus propósitos de vida, adoro estar aqui, mas eu quero um retorno financeiro disso tudo. Esse é o pensamento oculto. Esse é o pensamento oculto. É natural, né? Sim. Não é o objetivo do Pet Doc. Mas sim, nós Mas que eu esperamos. quero, eu quero. Mas que eu quero, eu quero. E aí você... E ele vem. Pra mim era muito mais light. O que você ia falar aí? Formiga peida? Formiga peida. Tá, formiga peida? Peida. Quer dizer, não, ela libera metano, que é quase a mesma coisa. Que dá quase na mesma. Mas não chega a peidar. Eu nunca Não, porque assim, tem nunca senti o cheiro. Eu também não. É que é tão pequenininho, eu né? acho que é tão Talvez discretinho, né? nem ela não vai sentir, né? Fala assim, eu acho que eu peidei. Mas nem ela sabe, né? Ela não contribui pra poluição, não. Não chega a ser... Não. Mas sabe, Júlio, sobre fazendo o gancho com isso, né? Porque a gente... Na verdade, você veja que interessante. Para nós, é muito claro que o retorno financeiro de um podcast, né? Ele é fluido. Ele é resultado daquilo que a gente entrega. Então, se você está atingindo o teu propósito, e a gente já teve que mudar algumas estratégias no meio do caminho, porque a gente percebeu que tinha alguma coisa que não estava alinhada, e ainda a gente está reformulando e mudando. Para nós, para mim e Patrícia, é muito claro que o dinheiro é só uma consequência. Porque quando você está alinhado com o teu propósito, se dedicando, fazendo a tua parte e trabalhando, né? Sim. É que assim, é natural. Eu vi... E o retorno, ele não vem necessariamente pelo podcast, não, né? Ele podcast... vem de tantas outras formas e a gente tem percebido e sentido isso. Isso é muito bacana. E aí, assim, vamos lá. Às vezes o que você planta hoje nem sempre vai ser o resultado. A Bíblia fala do 100 por 1, né? Mas assim, se a gente fosse pensar que hoje eu planto um corte, que você não sabe o quanto que ele vai reverberar lá na frente ou quando isso vai acontecer. Mas quando você para pensar que aquilo que você fez é uma informação, como eu já comentei, vai ficar pro resto da vida, enquanto existir YouTube, redes sociais perpétuo, e pessoas, né? E que aquilo nunca morre, e esse legado ele já está pago. Por esse motivo ele já está pago. Agora, claro que tudo aquilo que se planta se colhe, vai acontecendo, e às vezes acontece assim, eu já tive todo mundo já sabe dessas histórias esquisitas que são, cara, o cara cavou para achar o minério, tanto, o cara cavou 100 metros e aí abandonou. Desistiu. Na hora faltava que... 30 centímetros. Teve um caso de um cara que eu fui no restaurante dele, ele falou assim, cara, eu tava desistindo desse troço. Aí eu fiz um corte e me deu 50 mil seguidores num corte. Hoje eu não sei com quanto que ele tem. Mas num corte deu 50 mil seguidores. Ele falou assim, eu estava desistindo. Se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria já com, sei lá, estava com 70, 80 mil seguidores por questões disso. Daí eu falei para ele, cara, só que é o seguinte, os seguidores é só uma consequência do resultado que você está fazendo. Mas não se preocupe com isso, se preocupa com o entregar.
ou dar, né? É dando que se recebe. A partir do momento que você vai entregando, e que se você, eu digo assim, por uma dica, que às vezes uma dica salva a vida de um pet, isso já é um dinheiro, né, que não é remunerado, mas o próprio Jesus disse assim, cara, eu vim aqui foi para uma alma, eu vim para salvar todos, né? Mas nem todos querem ser salvos. Então, eu só simplesmente quero... Uma já é o suficiente, se eu conseguir aquela. É aquela famosa história da estrela do mar, né? Acho que todo mundo também já ouviu. Isso, Você tá lá andando na areia e tá cheio de estrela do mar na areia, precisando voltar pro mar para seguir o seu ciclo de sobrevivência. Aí a pessoa pega uma estrelinha daquela e joga, pega 2, pega 3, aí o filho olha para ela e fala, mas mãe, por que você tá jogando essas estrelas no mar se a gente tá pisando em um monte de estrela aqui? Porque para essas estrelas que eu tô devolvendo pro mar, eu tô fazendo a diferença. E a gente percebe isso, Júlia. A gente tem vários relatos, vários depoimentos de pessoas, tanto via Instagram como escutando o episódio na íntegra ali no YouTube, que fala, nossa, eu aprendi com vocês sobre isso, eu não fazia ideia, isso mudou toda... Descobri que o meu pet tinha uma doença crônica porque assistiu o episódio. Exatamente. E aí ele tinha um sintoma que a pessoa nem sabia, né? Então isso para nós maravilhoso. É maravilhoso. É isso que a gente, né? Se a gente puder fazer a diferença para algumas famílias multiespécie, né? Não temos o ímpeto de fazer para milhares, mas para muitas, sim. A gente já está muito feliz e satisfeito com o nosso propósito. E se você for olhar, tem um dizer que você está, no mínimo ali, as 7 pessoas de um milionário. Aí, assim, às vezes essa pessoa conhece uma pessoa que conhece a outra pessoa, que a informação chegou na outra pessoa e que chegou naquela pessoa que era para realmente chegar. E aí é onde faz bingo. E é essa sensação que a gente tem com o podcast, Júlio. Que as conexões que a gente estabeleceu a partir dessa nossa jornada, não sobre... Né, chegar no milhão não é sobre isso, mas abre tantos novos caminhos, tantos novos aprendizados, tantas novas oportunidades de negócio para nossa carreira, que já cumpriu o seu papel. E experiências, né? Se a gente for olhar... E quando a gente tá assim, às vezes com a pilha baixa, ou porque tá cansada, ou porque a gente tem né, o nosso trabalho financeiro, né? Então a gente pode chegar até dia tal. Então a gente tá vivo, o podcast está vivo até mês tal. Bora. E a gente vai, trabalhando estratégia aqui, estratégia ali, nananana. Daqui a pouco tudo resolve. Tudo se resolve. No passe de mágica se resolve. E aí tem um amigo meu que sempre falou assim, né, que acompanhou toda a jornada Pet Doc. Quando ele pegava esses momentos que a gente tava com a energia baixa, cansada, puxa, né, a gente tá tentando dar o nosso melhor, entregando informação de qualidade, mas a gente não tem a quantidade de visualizações que a gente gostaria, o número de seguidores que a gente gostaria. Será que realmente a gente tá atingindo o nosso objetivo, nosso propósito? Daí ele fala exatamente isso, Júlio, que você fala. Quando tiver parecendo que tudo tá desmoronando, não tá dando certo, insista mais um pouco. Porque muitas vezes é nesse próximo passo que... Rê, você deve lembrar, a gente falou sobre isso lá no comecinho. Eu e a Rebeca, a gente, enfim, né, planejando como faríamos, o que faríamos, de que forma, enfim... E aí a gente, né, uma para outra, não é sobre dar certo ou não dar certo. É sobre quanto tempo a gente vai suportar até dar certo. Exatamente. Então assim, você tá disposta a ir comigo, amiga? Casa comigo? Minha marida? Estamos juntos, firmes e fortes, né? Então, não existe opção, porque o que a gente está entregando e o que a gente quer entregar vem do coração. E a gente sabia, e a gente tinha convicção. Essa é a diferença. E a gente sabia. Eu falei pra Paty sempre isso, a gente não tá entrando pra perder. Se a gente vai entrar pra fazer bem feito. A gente não vai entrar pra queimar a largada. A gente vai até onde a gente perceber que a gente aguenta ou que o universo mostrar para nós que nós temos que é o limite. Então não existe a possibilidade. Até a última consequência. Ou seja, o que a gente pode dizer para você aqui, Júlio, o Pet Doc já deu certo. Ele já atingiu tanto objetivo, já cumpriu com tanto propósito que a gente tivesse que parar hoje o Pet Doc, a gente ia dormir em paz. Mas como a gente não quer parar,
A gente quer continuar vindo aqui. E a vida continua e tem mais gente para saber das informações. A gente vai seguir incomodando a gente, com certeza. Meninas, olha, bate-papo já, olha, deu pano pra manga, como diz a minha avó. Por que eu falo tanto da avó? Porque a minha avó, você sabia que eu sei fazer crochê? Olha, você sabe? Duas coisas que eu aprendi. Meninos, aprenda com as vovós e com as mamães. Eu sei passar uma calça que só o alfaiate sabe passar. Que eu aprendi com a minha avó. E eu sei fazer crochê, porque a minha mãe querida me ensinou a fazer crochê. Sei cozinhar, que eu acho que seja uma coisa que tem que fazer, né? Porque senão você vai pra faculdade. Nossa, Leni, que sorte grande a tua, hein? Não sei fazer coisas doces, isso aí não é comigo. Coisas salgadas eu ainda faço, comida, essas coisas. Mas assim, ó, essas coisas que às vezes a pessoa fala assim, é uma coisa simples e não sei o quê, vai durar pro resto da vida. E aí sempre que eu lembro, eu sempre faço relembrança da coisa da avó, da comidinha. A gente tinha uma coisa que era muito gostosa, que era entre os primos. Morava todo mundo no mesmo terreno. E a gente falava metadinha. Já ouviu falar nisso ou não? Não. Metadinha? Se você tá comendo alguma coisa, eu digo metadinha, aí a pessoa... sim. Aí a pessoa divide aquilo com você. Aí o cara tava almoçando, né? Ou ali na noite. Aí a janta da mamãe ainda não tinha saído e a do primo já tinha saído. Aí você olhava, ele já vinha com o pratinho e tal. Opa, metadinha. Aí ele dividia a comida com você. Aí, como ele comia menos, né? Aí, na hora que agora eu vou buscar a minha comida. Aí eu ia lá, buscava a minha comida, só para ele fazer a metadinha. Para poder dividir com ele. E isso era coisa de família, que antigamente se fazia muito isso. Então, sempre que eu faço umas menções assim de coisas da avó e frases, coisas da avó, porque eu lembro dessas coisas de infância, que é legal. E falando nisso, falando em coisas já acabando, nós chegamos ao final de um podcast, Júlio, mas eu tenho uma lembrança, porque funciona assim, né? Eu vejo que todo mundo dá umas canecas. Tipo nós? Tipo nós. Aí eu falo assim, cara, pra ouvir o podcast, nossa, acho que é melhor ouvir com ouvir. Ai, Júlio, com fone que de ouvido, máximo. Muito legal, querido. Você muito sempre obrigada. surpreendendo, né, Júlio? Sempre. Porque daí, pelo menos assim, né? Pelo menos ouvindo o primeiro já tá legal. Depois Júlio, querido. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Aí... A gente tá muito feliz de estar aqui, Júlio. A gente está feliz por ter tido a oportunidade de te conhecer, de conhecer a tua estrutura, de ter esse convívio contigo, porque a gente enxerga a verdade, não me carinho, faça chorar, calma, mulher. A entrega sua, da sua equipe. Você construiu uma identidade aqui, Júlio. E essa identidade, ela reverbera em todos que trabalham aqui dentro. Então a gente se sente acolhido, a gente se sente entendido, a gente se sente apoiado, respeitado. Suportado. Então é muito bom, pra gente é um privilégio poder estar no teu estúdio com o nosso projeto, com o nosso objetivo de vida, com o nosso propósito e especialmente dividindo essa mesa com você hoje. Ai, ó, que legal. E a gente tem certeza que um dos pilares do sucesso do Pet Doc, Júlio, tem relação com vocês, né? Porque não é só sobre competência, sobre entrega, que isso é indiscutível, né, Paty? Não tem o que falar, né? Do que a gente recebe aqui de qualificação e de qualidade mesmo, né? Mas é de energia. Essa energia para nós faz toda a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. Então é a gente que agradece. Eu amo vocês. De coração, obrigado mais uma vez. E estão convidadas sempre. Depois a gente faz uma segunda. Ai, adoramos. Um segundo. Só se tiver. Aí nós vamos falar sobre vida pessoal. Totalmente. Mas eu quero mais bebida radioativa. Só se tiver limãozinho, laranjinha. Não, tem aberto. Aqui é samba, não sei o que. Mas no próximo vai ter bebida radioativa também, não? Sempre tem. Limãozinho, laranjinha. Mas deixa eu te contar que essas bebidas são de acordo com a marca de cada um. Então eu tô tentando personalizar a ideia, né? Que todo mundo tenha
né? Aqui, ó, o Pet Que Talk tá aqui. chique! Então a ideia é essa, né? Que a gente possa curtir junto. Da cor do Pet Dog. Da cor do Pet Dog. Eu, vocês. Alegria, vida e ouro, E Pet Inxalá. Dog. Amém. Galera, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela nossa competência e a sua paciência, como diz o outro, da poltrona, diz o Didi, Mocós do Rizal e não sei o que lá, e Neuvalgina e Colesterol. colesterol. Obrigado por mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. E aqui, já vou te fazer um convite, se você é host do seu canal, venha para o Pod Júlio, porque aqui você pode, beleza? Valeu, um abraço e fui!